Você não precisa mais adiar a organização do controle financeiro do seu escritório e nem precisa mais pagar por uma plataforma para ter isso, porque agora você pode ter essa planilha completíssima. Uma planilha que pode resolver de uma só vez todo o controle financeiro mensal, trimestral, semestral e anual, além de te ajudar a acompanhar todo o desempenho do seu escritório. E o melhor, sem tomar muito tempo da sua rotina. Assista esse vídeo até o final para você saber como essa planilha pode te ajudar a controlar todo o financeiro do seu escritório de forma rápida e automatizada. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Paula Medina, sou arquiteta e tenho um escritório que atua em arquitetura e interiores. Antes de criar essa planilha, eu dependi por muito tempo de plataformas pagas para ter um controle financeiro. E detalhe, nem sempre a plataforma tinha tudo. Eu acabava precisando usar outras informações e acabava ficando tudo picado em várias planilhas. Mas depois que eu criei essa planilha, eu me libertei e hoje, sem nenhum custo por mês, eu posso acompanhar tudo que está acontecendo financeiramente no meu escritório e saber cada detalhe do que precisa ou não da minha atenção. Eu vou te mostrar agora na planilha como ela realmente me ajuda e também pode te ajudar. Essa planilha, ela contém todos os itens que são super importantes a gente avaliar enquanto controle financeiro de um escritório. Então, ela tem a aba de orçamentos, metas financeiras, entradas e saídas, custos fixos, hora e o caixa do escritório. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês como ela pode ajudar. Vamos lá. Primeiro, orçamentos. Aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, ao decorrer do tempo, ao decorrer do ano, quando você vai alimentando todas as informações, você vai ter um gráfico de como que foram as solicitações de orçamento no seu escritório. Aqui a gente mostra todos os orçamentos que foram solicitados, os orçamentos que foram aprovados e os orçamentos que foram negados, né? Então, vai ficar um gráfico lindão aí ao longo do ano. E como é que eu faço para ter essas informações? Eu não edito elas aqui diretamente. Eu venho aqui no mês, coloco aqui referente aos orçamentos que eu recebi, né? Então, eu vou listar aqui o orçamento tal, com essas informações, de onde veio esse orçamento, qual foi o valor desse orçamento, e aqui se ele foi aprovado ou não, e se essa proposta já foi aprovada. Aliás, já foi apresentada, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma proposta aprovada, ela vem, a gente lança essa proposta aqui, e quando eu tenho uma proposta negada, eu vou lançar essa proposta, aqui na última parte dessa planilha. Isso referente ao mês de janeiro. Com essas informações, a planilha vai calcular automaticamente qual foi o total de solicitações, qual foi a conversão que eu tive, né? Qual foram a soma dos orçamentos que foram aprovados e a soma dos orçamentos que foram negados. E aqui eu tenho uma conversão total pela quantidade, né? Então, qual foi a conversão pela quantidade de orçamentos que chegou e qual foi a conversão pelos valores que foram recebidos, né? Aliás, pelos valores que foram gerados. Então, eu tenho aqui um controle geral para saber se o meu escritório está com uma conversão boa, se está com uma conversão baixa. Se tiver uma conversão boa, essa janelinha aqui vai ficar verde. Se tiver uma conversão baixa, ele vai ficar vermelho, tá? Então, voltando aqui, além dessa parte de orçamentos, né, onde eu tenho aqui todo o gráfico, à medida que você vai alimentando as informações onde eu mostrei de cada mês, aqui ela vai atualizando e o gráfico também vai sendo atualizado. Depois da parte de orçamento, eu tenho aqui, eu já vou pular para essa parte porque ela está conectada com metas financeiras. Essa parte de entradas e saídas, a mesma coisa. Eu tenho um gráfico ao longo do ano para saber quanto eu faturei e quanto eu gastei. Isso de cada mês. Então, essa parte aqui, ela é gerada automaticamente. Eu vou vir aqui no mês de janeiro e vou lançar, por exemplo, quais foram os gastos, as despesas que eu tive naquele mês, quais foram os faturamentos, né, aquilo que eu recebi, e aí a planilha vai atualizar automaticamente para definir para mim qual foi o orçamento, aliás, o faturamento que entrou, qual foram as despesas, e essas duas partes aqui eu preciso alimentar manualmente, para eu conseguir identificar qual é a minha meta para aquele mês de recebimento. E essa informação da meta, ela vai lá para aquela aba de metas. Então, voltando aqui, eu tenho, por exemplo,
em entradas e saídas, à medida que eu vou alimentando os faturamentos e as despesas, eu vou gerando esse gráfico. E aquela parte de metas, ela vai vir exatamente para a minha aba de metas, né? Que eu consigo acessar por aqui, ó. Pela aba de início, eu volto em todas e consigo acessar cada uma individualmente. Nessa parte de metas, vai haver um cálculo de qual foi a meta que eu tinha previsto e qual foi o faturamento que entrou. Então, aqui são todos exemplos, tá? São todos valores exemplares. Eu coloco aqui, por exemplo, no mês de janeiro eu tinha uma meta de R$ 2.500, que é o valor que estava aparecendo ali um pouquinho antes no vídeo. E eu tive um faturamento de R$ 6.000. Quer dizer que essa meta, ela foi 240% acima do esperado, né? Então, eu tinha um valor, recebi um valor superior e por isso eu tive uma meta excelente. E aí, a título de exemplo mesmo, eu tenho aqui, por exemplo, no mês de junho, uma meta de R$ 8.000 e um faturamento de R$ 8.000. Significa que eu bati 100% dessa meta. E a própria planilha já vai gerar essa porcentagem automaticamente. E aqui embaixo, ela vai gerar para a gente as metas trimestrais e as metas anuais. Então, qual é a porcentagem que falta ou qual é a porcentagem que eu já atingi daquelas metas que eu estabeleci. Além disso, se eu voltar aqui na parte do início, eu tenho aqui como lançar os meus custos fixos. Eu vou colocar aqui todos os valores que são de gastos mensais. Então, todo mês, para o meu escritório existir, eu preciso de gastar esses valores, seja com aluguel, seja com condomínio, seja com internet, com luz, então tudo aquilo que todo mês você gasta, independente se você tem cliente ou não. Então você vai lançar todos esses custos aqui, a planilha vai gerar um valor que é referente ao valor mensal. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, R$ 200, ele vai calcular aqui e vai me dar uma soma disso a anual. Então, eu sei que por mês, o meu escritório me custa, nesse exemplo aqui, R$ 230, e por ano, ele me custa R$ 2.556, ok? Então, aqui eu tenho esse lançamento para facilitar a minha compreensão de quanto esse escritório precisa para funcionar, né? E com esse valor aqui, eu vou para o meu valor de hora. E aí eu consigo identificar, com base nos meus custos mensais, que ele está linkado com aquele que eu mostrei antes, qual é a minha previsão de lucro mensal, quais são os salários da minha equipe, e aqui a quantidade de horas e tudo mais, eu identifico qual é o preço da minha hora. Então, nesse exemplo aqui em particular, eu sei que esse escritório, a hora dele é R$ 56,12, a hora de trabalho desse escritório. E por último, eu tenho aqui a parte de caixa, que é justamente para identificar a soma geral de tudo isso que eu lancei, né? Então, entrou dinheiro, gastei dinheiro, não sei o quê. Eu preciso saber quanto que tem no caixa do escritório, principalmente quando vira o ano. Então, no ano passado, meu escritório fechou com uma sobra, nesse exemplo aqui, de R$ 1.500, certo? Então, eu já começo o ano com R$ 1.500 no caixa para eu trazer para a soma dos próximos meses, né? Então, com esse valor, eu tenho aqui um total com o faturamento do mês de janeiro, vou explicar melhor. Somando esse valor, somando o faturamento do mês de janeiro, diminuindo as despesas, eu tenho esse valor aqui. Acrescentamos também o rendimento em conta. Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia é super fácil manter o seu dinheiro rendendo em contas bancárias, né? Através de renda fixa. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Se você quiser saber, me pede aqui. E aí a gente já colocou esse valor separado para facilitar o lançamento dessa informação. Então, esse valor aqui significa que hoje, na sua conta, no seu caixa, dentro de tudo que você lançou na planilha, você tem R$ 3.650 na sua conta. Esse valor precisa bater com o que está lá, senão significa que você esqueceu de lançar alguma informação. Certo? Então, vocês viram como essa planilha é maravilhosa e tem tudo que a gente precisa
para controlar bem o nosso mês, né? O nosso financeiro do escritório. Todas as partes dessa planilha estão 100% automáticas. Então, se eu mudar o ano aqui, ó, ele vai mudar o ano em todas as outras etapas. Olha só, se eu vir aqui, então eu já tenho aqui 2023, que já mudou também, por exemplo, aqui no mês. Então, tá tudo bem sincronizado para justamente te ajudar nessa rotina de controle financeiro. Incrível essa planilha, né? Modesta parte, eu também acho. Essa é uma planilha que resolveu muito a minha vida. Eu tenho certeza que pode resolver a sua também. Então, detalhe, hein? Por menos de um docinho no iFood por mês, você pode controlar toda a parte financeira do seu escritório de maneira simples, intuitiva, como eu já te mostrei. Além disso, com os gráficos, você é capaz de identificar rapidamente o que exige mais da sua atenção em relação ao financeiro. Isso mesmo, hein? Por menos de um docinho no iFood por mês, você pode liberar a sua mente de mais essa informação e ficar tranquila de que está tudo sob controle, literalmente. Garanta já a sua planilha, o link está aqui embaixo.